Deixa eu ver Comecei a aqui. gravar de volta aqui no meu. Tá aí, e tá maior agora? Não, peraí. Para de compartilhar a tela, Léo, e volta a compartilhar de novo. Uhum. Pra gente fazer o teste. Stop share. Uhum. Mais alto? Tá. Vai lá de novo agora, Léo. Compartilhar a tela inteira, ver aí como é que é. Compartilhar a tela inteira. Dá um F5, vamos ver. Aí, Foi? foi. Eita, Foi, só aumentar o falou. volume aqui. Maravilha, então? Tá, vamos lá, então. Vou começar de onde eu tinha parado ali, quanto à estatística, com um conceito básico aí, tá? A estatística é uma parte da matemática aplicada que pode ser entendida como um conjunto de métodos empregados no planejamento de experimentos, na obtenção, organização e resumo de dados coletados, bem como na análise e interpretação de tais dados, a fim de que conclusões possam ser retiradas. Em geral, as fases de coleta, organização e descrição dos dados ficam a cargo da estatística descritiva. Tá? Basicamente, a estatística ela se subdivide em três, né? A descritiva, a probabilística e a inferencial. Aí abaixo a gente tem algumas características de cada uma delas, tá? Mas a gente vai ficar mais restrito a estatística descritiva, que é a coleta, ali já está abaixo as características dela, a coleta, organização, tratamento, análise, a apresentação e interpretação de dados. Alguma coisa que até eu já tinha comentado ali anteriormente, né? Quando a gente fala de estatística, a gente tem também falar um pouco das variáveis, né? Variáveis é a característica, variável é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Seus valores variam de elemento para elemento e as variáveis podem ter valores tanto numéricos como não numéricos. Tá? E essas variáveis daí elas podem se dividir em duas categorias, aí as variáveis qualitativas ou categóricas e as quantitativas ou escalares. Tá? As categóricas elas não são numéricas, tá? Então normalmente são qualitativas e a gente tem como exemplo aí o sexo, cor dos olhos, número, a gente acaba utilizando mais a frequência de dados do que um valor numérico para indicar essa variável, né? Para caracterizar essa variável. Já nas escalares ou quantitativas, a gente tem então a utilização de unidades de medida, né? Onde a gente consegue dar um valor para essas variáveis. Então a gente pode usar como exemplo massa, com quilogramas, estatura, tempo, metros por segundo, watts, newtons, e aí afora é um grupo muito maior de variáveis que a gente tem. Quanto às variáveis categóricas ou qualitativas, né, para que a gente possa fazer uma descritiva delas, das variáveis categóricas, utiliza-se frequência de dados da amostra ou da população. Tá? Ou seja, a frequência é quantas vezes esses dados aparecem naquela amostra ou na população. As duas formas de se fazer isso é através de uma forma absoluta ou de uma forma relativa. Então, normalmente as variáveis categóricas são mais simples de a gente conseguir descrever, exatamente porque a gente tem basicamente essas duas formas de descrição. Tá? Aqui eu tenho um exemplo bem simples, né? O número de pessoas de gênero feminino em um grupo, né? Ou a gente pode também fazê-la de forma relativa, percentual, o percentual de pessoas do gênero feminino nesse mesmo grupo, tá? Então, um número vai dar esse valor absoluto e um percentual vai dar esse valor relativo. Aqui um outro exemplo. Então, eu tenho aqui duas variáveis dentro de um grupo total aqui, onde a gente tem a variável 1, gênero feminino, e variável 2, gênero masculino.
Aqui a gente tem frequência, quantas vezes aparece nesse total de 10, quantas vezes esse gênero feminino aparece nessa amostra. Então, aqui a gente tem o número 8, né? Então, ela aparece 8 vezes, a frequência dela, quantas vezes ela aparece, é o número 8. Então, a gente tem de forma absoluta, só para eu conseguir mostrar o que seria esse absoluto, e de forma relativa, representação de 100%, de 10, 8 refere-se a 80% do gênero feminino. Então, basicamente, são as formas que a gente representa as variáveis categóricas ou qualitativas, que a gente descreve elas, né? De forma absoluta ou relativa. Já as variáveis escalares ou quantitativas, né? A descritiva é um pouco mais complexa, a gente precisa de outras formas, de outras medidas para conseguir fazer essa descrição. E aqui eu trago 4 formas delas, as medidas de distribuição, medidas de tendência central, medidas de dispersão e medidas separatrizes. Quando as medidas de distribuição, a medida de distribuição mostra como os dados reais se distribuem. Bastante fácil de ver isso, ela pode ser denominada como distribuição paramétrica ou não paramétrica. E o que é esse importante? Por que é importante conhecer se ela é paramétrica ou não paramétrica? É que daí, sabendo essa natureza dos dados, eu consigo entender ou escolher se a estatística é descritiva ou inferencial. Aqui é um histograma, roubei do Flávio esse histograma aqui, que fica mais fácil de a gente entender, gostei bastante dele, que é um histograma de idades de uma turma. Então, a gente tem aqui a frequência de vezes que aparecem essas idades, né? Aqui está as idades do pessoal já em ordem ordenada de forma progressiva, e aqui a gente tem, às vezes, quantas vezes, a frequência de vezes que aparece cada uma dessas idades. No histograma, ele tem uma aparência de uma pirâmide, né? Costuma-se colocar mais centralizado os casos com maiores frequências no meio, e de forma regressiva, digamos assim, negativa para o lado esquerdo e positiva para o lado direito, a gente vai colocando esses dados também para que eles tenham essa aparência de triângulo, né? Então, aqui, no final, aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente vai ter os casos que aparecem de forma mais rara, que tem menor frequência nessa amostra ou nessa população. Então, esse histograma pode ser suavizado, né? Quando a gente escreve ou desenha essa forma de sino, tá? Que é uma curva chamada de curva normal, e quando ela tem esse formato normal, né, essa forma de sino, ela é suavizada, a gente entende que esse grupo tem uma distribuição paramétrica, ele é um grupo simétrico, tá? Tem dados simétricos aí. Ô, Léo, Então, deixa eu Oi? só... Quando ele está falando dessa curva normal, não sei se todo mundo teve estatística, por isso vou comentar. Quando a gente pega um grande número de dados, ou quanto mais a gente aumenta uma coleta de dados e as nossas amostras, os nossos dados têm a tendência de ter esse formato de curva, dessa curva de sino. Então, a frequência vai ser sempre maior quanto maior o número de dados, nos dados mais centrais, e os dados mais raros eles vão ter esse formato. Então, a gente fala de curva normal, essa curva de Gauss, os dados paramétricos, quando eles se assemelham, eles estão dentro dessa apresentação normal, que seria se eu pegar toda uma população grande, eles vão apresentar esse formato de ter mais dados, ou de maior frequência, os dados mais centralizados, e de menor frequência, os dados mais não centralizados. Não sei se consigo explicar bem. Então, por isso que são os dados paramétricos, esses que entram dentro dessa curva aqui, seria a nossa curva populacional inteira, a nossa curva de dados. Se eu pegar toda a população do planeta, vai ter sempre esse comportamento. Então, variável idade, variável peso, quanto maior eu pegar, mais próximo fica dentro dessa curva de Gauss. Então, por isso que chama de curva normal, porque
Se eu pegar todo mundo, vai ser a padrão. Pode ser. Obrigado, Lucas. Valeu. Mas era mais ou menos o que eu ia falar agora, mas é bem isso aí, né? Então, os valores centrais são os de maior frequência e os valores extremos são os mais raros, o que vai dar essa curva normal ou curva de Gauss, né? E por que que é interessante? Porque daí ela vai nos mostrar que é uma distribuição paramétrica. Então, a gente conseguir entender que ela está nessa normalidade aí, nos mostra que é uma distribuição paramétrica. Ainda quando a curva de Gauss, o que é interessante falar é que a curva tem um formato de sino, né? Então, aqui para o lado esquerdo dela, para cá, para esse ladinho aqui, a gente tem o menos infinito, para cá a gente tem o mais infinito, e essa perpendicular, quando ela enfim, quando passa, quando ela é simétrica, a gente tem a média, a mediana e a moda coincidindo. Então, aqui bem nesse vermelhinho, a gente vai ter os mesmos valores, tanto para a média, né, dessa amostra, da mediana e da moda, a gente vai ter os valores semelhantes ou iguais até. Tá? Ainda sobre a curva de Gauss, bem rapidinho, o que é interessante aqui, o que o Lucas tinha já acabado de falar, é que aqui tudo que se encontra abaixo dessa curva aqui, parecido com o sino, né? É essa área, é a área da nossa amostra ou da nossa população, que é 100% da nossa amostra. Tá? Quando a gente tem aqui o desvio padrão de -1 a mais 1, desculpa, então a gente vai ter um valor aproximado de 68% dessa amostra, -2 a mais 2, próximo a 95%, e aqui -3 a mais 4, próximo do desvio padrão, né? Próximo a 99% ali, 99,7% da população. Mais um pouquinho aí sobre essas formas. Então, as formas mais assimétricas, a gente entende aqui uma forma mais simétrica, né? Que é a formazinha de sino aqui. Então, quando a gente tem uma simetria dessa forma de sino, a gente tem uma skewness. Quando ela tem os valores, as frequências mais raras aqui, talvez até os outliers aqui do lado esquerdo, a gente vai ter, então, uma skewness à esquerda. A maior frequência dela, então, normalmente a gente diz que é a moda, né? Normalmente não, onde aparece a maior frequência é onde fica a moda. E aqui do outro lado a gente tem uma skewness à direita, né? Onde a gente tem do lado direito a menor frequência de dados, e aí à esquerda a gente tem a maior frequência de dados, então a gente teria a moda. Qual é importante a gente saber essa distribuição? É bastante lógica, é bastante fácil de entender, inclusive, né? Porque quando a gente tem esse formatinho aqui, né? Então, a gente tem a média, a mediana e a moda coincidindo. Então, a gente tem dados simétricos. Quando a gente não tem esse formato, ela não é simétrica, ela é uma skewness, né? Então, a gente tem... a média fica bem diferente, né? A gente consegue comparar que a média, a moda e a mediana ficam dispersas, não são no mesmo local ali, certo? E daí, bom, eu vou falar um pouquinho mais adiante, acaba sendo que quando a gente tem dados não simétricos ou paramétricos, a gente acaba utilizando a mediana como me fugiu a palavra agora. Bom, já vem a palavra, vamos ver. Isso, para tendência central dos dados. Tá? Então, aqui eu coloquei uma relação, uma relaçãozinha entre os dados paramétricos e os dados não paramétricos, para tentar facilitar um pouquinho o entendimento. Tá? Então, quando a gente tem os dados paramétricos, a gente tem dados simétricos, que é o formato aquele lá do sininho, né? E já do outro lado, os dados não paramétricos, a gente tem dados não simétricos. Para os dados simétricos, a tendência central, a gente vai usar a média, até porque a média, a mediana e a moda estão no mesmo local ali, e estão na mesma posição. Já
para dados não paramétricos, a gente vai usar como tendência central a mediana para representação. Para comparação de grupo, comparar dois grupos TST, e aí usa-se valores para esses TSTs, e já na comparação de dois grupos não simétricos, não paramétricos, Wilcox, Udman, Whitney, e a utilização de posições dessa frequência, né? Para comparação, aqui nos dados paramétricos ou dados simétricos, a comparação de mais de dois grupos, a gente usa 9, regressão linear. Já nos dados não simétricos, McChrystal ou Weierstrass-Friedman. E na correlação, das variáveis, a gente vai usar o Pearson, correlação de Pearson para tendência para dados simétricos ou paramétricos, e o Spearman e o Kendall, quando os dados não forem paramétricos, tá bom? Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, fica bem à vontade. Falando um pouquinho agora de medidas de tendência central, né? A gente pode usar, a gente tem 4 formas de utilizar, 3 são as mais utilizadas, é a média, a mediana e a moda, e a gente tem uma quarta que é a trimédia. Então, a mediana, as médias de tendência central, a mediana, o mean em inglês, tá? É uma média aritmética e é um valor calculado e pode não existir no grupo de dados, tá? Representa o grupo de dados quando este apresenta a distribuição paramétrica. Então, por uma distribuição paramétrica, como a gente já falou, assim, a média pode ser utilizada. E, basicamente, a gente soma todos os dados e divide pelo número dele, todos os valores divide pelo número de dados, a gente vai ter essa média. A média não é um bom representante, como a gente já falou ali anteriormente, tá? Para distribuições não paramétricas. Então, toda vez que a gente tiver uma distribuição que não seja paramétrica, a média não é a melhor forma de tratar, de representar essa amostra. Medidas de tendência central ainda, e aí agora falando sobre a moda, o mode em inglês, né, o valor que mais se repete, a gente já tinha falado algumas vezes a respeito disso anteriormente, mas são os valores que mais se repetem. Então, o valor que mais repete é o que a gente vai indicar como moda, tá? Quando essa distribuição não é paramétrica, tá? Quando ela é paramétrica, ela é igual à média. Quando ela não é paramétrica, então a gente precisa primeiro encontrar todos os valores distintos das variáveis, tem que saber todos esses valores, obter a frequência de cada valor distinto, e aí o que tiver o maior valor vai ser a moda. Não sei se eu fui claro, mas a gente daí vai ter que saber todos esses valores, ver qual valor tem a maior frequência, qual se repete mais dentro daquela amostra, e esse valor que se repete mais é o que tem maior frequência, é o que vai ser denominado como moda. Para a mediana, median em inglês, né? Meu inglês é bárbaro. Valor, a gente tem um valor, a gente possui valores, um valor intermediário, mas é um valor real, divide a área da figura em 2 áreas iguais também, e esse valor que representa esse valor é o que representa o grupo de dados, quando esse não apresenta uma distribuição paramétrica, certo? Então, a mediana é o número aqui, o mais 1 dividido por 2, tá? E que é o total de dados, desculpa, eu até botei aqui porque o total de dados mais 1 dividido por 2, a gente vai ter a mediana. É bastante simples de ser calculada essa mediana. E é isso aí, tá? E, para terminar, contra essas tendências centrais, tem essa outra forma, eu acho que a gente vê menos ser utilizada, eu mesmo não vi muitas vezes, a não ser em alguns pouquíssimos exemplos, tá? É uma média que a gente chama de média parada, né? onde se exclui mais aproximadamente, ou não, aproximadamente não, 5% dos extremos dos valores. Então, dentro dessa curvinha aqui, curva normal, curva de Gauss aqui,
a gente tiraria 2,5 de cada lado para tentar tirar os dados mais raros, talvez, como se diz, os outliers, que estão muito fora do contexto, e para tentar deixá-la um pouco mais simétrica, talvez, essa amostra um pouco mais simétrica, e aí até é possível transformá-la em dados paramétricos. Aí a gente é possível utilizar essa trimédia, mas basicamente funciona dessa forma, aparando aquelas pontinhas do nosso sino ali, né, do formato de sino, da forma normal ali, e tentando tirar os outliers, para tentar deixar os dados mais simétricos. Quanto às medidas de dispersão, falar um pouquinho sobre medidas de dispersão, são medidas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade dos valores de uma variável em torno da média, ou seja, são medidas que servem para avaliar a representatividade da média. Aí a gente tem algumas dessas medidas aí, tá? Que é a amplitude total, que é uma das bem práticas de se entender. Depois tem o desvio médio, a variância, desvio padrão, erro padrão, coeficiente de variação e o score Z. O interessante aqui nessas medidas de dispersão é que nessa ordem quase que uma acaba apoiando a outra até chegar no score Z lá, né? Todas têm muito a ver uma com a outra nessa ordem aí. E a gente começa agora pela amplitude total. A amplitude total é a diferença entre o maior número e o menor valor, da variável. Tá? Então, é a amplitude total, e aí eu coloquei aqui um exemplozinho, tem esses dois grupos, grupo 1 e grupo 2, onde o indivíduo tem 40, o indivíduo mais velho, digamos assim, mais experiente desse grupo tem 45 anos, o mais novo 21, então a gente tem uma amplitude aí de 24, tá? É fácil assim, enquanto que a amplitude ali de 34 e 21 é menor, é de 13, tá? Então ali a amplitude total é considerada uma medida instável, por não levar em consideração todos os valores e por se deixar influenciar pelos valores extremos. Tá? Então, a gente até pode utilizar, mas é uma medida que não é tão instável assim para os cálculos, né? Aqui eu coloquei só para um exemplo para mostrar, a gente tem aqui a idade, então, quando a gente tem uma amplitude de 24, né, que eu mostrei anteriormente do segundo grupo ali, então tem por causa de um 45 aqui, de um dado um pouquinho fora do normal, a gente já tem uma média de 28. Enquanto aqui 13, a gente só trocou o último aqui, daí ficou um pouco mais normalizada, a gente tem já 27,3 de média, certo? Só para ver como, por causa de um dado, existe uma diferença que talvez seja significativa, dependendo do que a gente vai querer estudar aqui, ou avaliar, né? Bom, isso aqui é a mesma coisa, só que eu já acabei de explicar. Por causa de um dado, a gente tem uma diferença bem significativa. Quanto ao desvio médio, tá? Desvio médio é essa coluninha aqui. Então, basicamente, desvio médio é a média, tá? A média que eu tenho aqui menos o dado. Daí ele vai dar esse valor, e daí esse valor eu somo, e depois eu somo e depois divido pelo N, que vai desse valorzinho. É sempre um valor aproximado, próximo de zero. Tá? Quanto mais próximo de zero, mais simétrica ficam essas variáveis, a amostra. Tá? Não sei se vocês entenderam direitinho aí. Se não entenderam, fiquei meio à vontade de perguntar, tá? Quanto à variância, a variância
é bastante parecido o cálculo aqui, só que daí eu tenho essa soma, tá? E eu divido pelo número de dados, menos 1. Esse menos 1 é uma correção, matemática, tá? Deixa eu ver, isso, vai ao quadrado, desculpa, aqui eu esqueci de falar que ele vai ao quadrado, né? É uma soma que vai ao quadrado, portanto, o resultado também vai ser ao quadrado. Então, aqui nesse caso, a variância é 1,29 anos ao quadrado, tá? E daí, enfim, isso aqui, esse ao quadrado causa um pequeno problema com as questões de unidade de medida, porque anos, se eu tenho anos aqui, o anos não pode ser medido ao quadrado, né? Então, para a gente conseguir resolver esse caso da variância aqui, aí existe o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, basicamente isso aí. Então, a gente elevando esse valor na raiz quadrada, elevando não, usando a raiz quadrada desse valor, né? Então, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui e vai ter um resultado de 1,13, que pode ser positivo ou negativo, porque a raiz quadrada ela é tanto positiva quanto negativa. E aí é que vem inclusive, daqui desse mais ou menos 1,3, que o desvio padrão ele é mais ou menos, né? Que vem aqueles resultadinhos que a gente vê nas tabelas, quando está mais ou menos. O significado, na verdade, é essa equação da variância, que a gente passa da variância para o desvio padrão, que vai dar esse valorzinho aí. Tá? É isso aí. Tá? E quanto ao erro padrão, o erro padrão é uma variação de dados estimado para a população. É bem prático de calcular, a equação é bem simples, então o erro de padrão é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do n. Tá? E aí a gente vai chegar a esse erro padrão. Eu não tenho eu não fiz nenhum exemplo aqui. Aí, se alguém tiver algum exemplo, quiser usar, fica bem à vontade. Quanto ao coeficiente de variância, indica o quanto variáveis são os dados, tá? Permite comparações qualitativas entre variáveis distintas. Aí a gente consegue fazer uma comparação qualitativa entre as variáveis. Então, o coeficiente de variação é o desvio padrão, tá? Pela média. Então, tem o desvio padrão pela média multiplicado por 100. Daí a gente vai ter um número relativo, tá? Que vai ser sempre em percentual. E o score Z, que a gente já está meio que terminando aqui, então ele transforma o valor real em unidades de desvio padrão. O que é interessante e aqui está a equação, né? Aqui o score Z permite localizar um número real numa curva de distribuição. Então, eu calculando esse score Z, é possível, eu consigo, através desse resultado, me localizar lá Ixi, eu esqueci agora na curva normal de distribuição de Gauss. Muito obrigado, era bem isso que eu queria falar. Só faltou essa curva aí, valeu. Ainda bem que a gente tem uns amigos aí para ajudar. Tá, pessoal? Então, eu conseguindo calcular esse score Z, eu consigo saber se essa variável está dentro da minha população, onde ela se encontra, se ela está fora, se ela está dentro, enfim, através desse teste Z eu consigo dar mais clareza nesse sentido aí de posicionamento na população ali visual, né? E quanto aos testes comparativos, daí já o Lucas vai começar a me ajudar.
Os testes comparativos e não, são testes paramétricos e não paramétricos para amostras independentes e pareadas. Tá? Então, a gente tem aqui os tipos de amostra, os paramétricos, os não paramétricos, e hoje, basicamente, a gente vai mostrar para grupos de 2, né, paramétricos e não paramétricos, daí a utilização do teste T independente e Mann-Whitney, e depois para grupos dependentes de 2 tempos, né, com teste T pareado, ou o Wilcoxon para não pareados. Aí, de forma bem sucinta, na área da saúde, é muito comum a utilização de comparações entre os 2 momentos ou entre 2 grupos, e quando estamos diante dessa situação, se utiliza normalmente teste T pareado ou teste T para amostra independente. E o que eu tinha para falar era isso no momento, tá? Deixa eu ver, era isso aí que eu tinha para falar. Então, se o professor quiser complementar com alguma coisa, Lucas, se tu quiser complementar com alguma coisa, fique à vontade aí, tá? E muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, Léo. O professor vai falar agora. Deixa compartilhando. Deixa compartilhando, já bota ali. Bom, eu já vou te pedindo aí, mas eu não sei aqui, caiu meu rápido. Vou botar no bolso. Léo, parabéns. Muito legal a tua apresentação. Para o Léo foi um desafio, né? Brinca que o Léo é o treinador, e um pouquinho antes da apresentação eu comentei para ele. Ele é ultra humilde, né? Eu disse para ele, ó, tu não pode falar nada do tipo, não sei, isso aqui eu estou aprendendo e tal. E ele encarou muito bem como baita treinador que é e atleta, ele encarou bem, foi muito legal, Léo, foi um exercício bom mesmo. Ficou muito claro mesmo ali a tua apresentação e o cuidado que tu teve até com a simbologia. Se eu tenho que dar essa aula, a gente trabalha com isso há muitos anos, né? Você tem que dar com os dados corretos mesmo, assim, da simbologia mesmo, do sigma, etc., dos símbolos de desvio padrão e tal, eu não conseguiria. Teve um cuidado enorme. Eu só vou complementar algumas coisas e tentar muito rapidamente só trazer algum outro exemplo, assim, para ir adicionando coisinhas, tá? E já passo para o Lucas para a gente fazer a prática. Eu já vi que a galera está sem os notebooks, né? A gente não combinou bem, mas seria bom que todos, talvez estejam nas mochilas, tá? Mas para a parte prática, vocês tenham notebooks. Eu tenho o meu ali, então daqui a pouco a gente pode fazer subgrupos, assim, para todo mundo exercitar a parte prática, que isso é fundamental. Que todo mundo consiga fazer mesmo para mexer e tal. Não sei se instalar o JASP também. Vamos até ver isso aí. Quem é que tem notebook agora que poderia fazer? Um só? Vivian, não? Nem tu, Vivian. A gente combinou mal esse negócio. Tá, mas tudo bem, a gente tenta dar um jeito. Tu tem o teu JASP? Daqui a pouco a gente distribui, faz 2 grupos com 4, 5 ali, pelo menos para um ficar tocando e tentando fazer a coisa. Mas na próxima aula seria legal que vamos combinar, todo mundo consiga descarregar o JASP no seu notebook que venha para a aula com o notebook para a parte prática, que vai ser bem mais legal assim, fazendo isso. Mas vamos falar de algumas coisinhas assim, por exemplo, o Léo então mostrou bem as medidas de tendência central. Isso aqui é uma coisa que acho que é importante a gente ter sempre quando for falar em ciência mesmo, né? A gente na aula passada falamos de variáveis dependentes e independentes, né? As dependentes, elas são aquelas que nós medimos, quase sempre é o que nós queremos descobrir. E a independente é o que nós manipulamos. Então, eu quero ver efeito do bastão. Então, a variável independente é efeito de bastão, é com ou sem bastão. Mas a dependente é aquilo que a gente vai medir. Por exemplo, pode ser ângulo do joelho, que a gente quer com sensores, comprimento de passada, frequência de passada. Bom, e uma coisa que é importante a gente notar, que isso vai ter muito a ver com o que foi dado hoje do Léo, é que toda a medida, ela carrega um erro. Toda medida. Qualquer medida que eu faço, ela sempre, para ser completa a medida, fica a incerteza dessa medida, né? Que quase sempre ela está meio que escondida, não está ali no número. A gente vê o número, o valor numérico, mas eu tenho que saber. São 3 informações básicas. É o valor, que esse é o que é fácil para a gente entender, né? O ângulo do joelho, o comprimento. O outro é a unidade dessa medida, eu tenho que saber que unidade é,
porque isso aí me dá uma ideia do que eu estou fazendo. E a terceira dado sobre a medida é o erro ou o grau de incerteza dessa medida. Então, é uma coisa básica, fundamental. Então, a gente vai usar uma régua para medir lá a estatura, uma fita métrica para verificar a estatura, coisa mais básica. A gente tem que saber qual é o grau de erro que eu tenho disso. Chega um certo ponto que eu já não sei mais direitinho ali e que também não importa até saber em detalhe, né? Muitas vezes na fita métrica ali é a diferença do milímetro. Eu consigo ver o milímetro, mas a metade do milímetro já tem uma incerteza. Então, quando eu tiver essa incerteza, eu sei, bom, essa minha medida tem uma incerteza de mais ou menos 0,5 milímetro, pode ser, ou 1 milímetro, tá? Então, isso é fundamental, que vai também se transladar para esse problema aqui, quando eu vou ter grupos de análise, né? Então, a primeira etapa que a gente fez é uma análise que o Léo mostrou, foi uma estatística descritiva, o nome já está dizendo, né? Eu estou fazendo ali, eu estou descrevendo o meu fenômeno. E aí vem a história. Valores de tendência central, vou querer ter uma ideia geral, um número que mais ou menos identifique esse grupo, né? O Léo mostrou, pode ser uma média aritmética, pode ser a mediana, né, que é a distribuição de casos lá onde está um valor intermediário, ou a moda, né, que é o valor que mais se repete, né? O Léo comentou até, inclusive, sobre a distribuição paramétrica, né? Uma média representa bem lá uma distribuição quando o grupo é paramétrico. Quando não for bem paramétrico, já não é tão bom, é melhor a mediana, o Léo mostrou bem. Mas, o que eu queria mostrar? Bom, aí eu tenho a variabilidade disso, né? As medidas de variabilidade, que, de novo, ela é fundamental. Quando eu vou falar, descrever um grupo, eu tenho que falar da tendência central, mas tenho que falar também do erro, porque senão eu estou perdendo a informação, né? E aí vem as medidas de desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão. E aí vamos um pouquinho agora para a prática. Assim, quando a gente lê artigos, vou dizer, eu acho que as duas formas mais comuns de expressar variabilidade, uma delas é pelo desvio padrão, que o Léo mostrou bem, que tem um mais ou menos, que indica apenas que está acima ou abaixo daquela média, o sentido, tá? O erro padrão, ele já ele dá um pulo do gato, ele é uma informação que descreve variabilidade, mas ele indica também um pouco, como vocês viram ali no conceito, ele tenta estimar uma distância para uma população, ele já é um pouco inferencial, e aí o valor é desvio padrão dividido pela raiz quadrada do N, ou seja, o N do grupo, ele já vai me dar um poder de predição disso, ele vai botar peso pelo tamanho da amostra. Se eu tiver uma amostra muito grande, aqueles estudos epidemiológicos de 200 pessoas, 500 pessoas, o erro padrão acaba que diminui muito, mesmo na raiz quadrada dele, ele diminui muito, fica um valor muito pequeno, porque isso vai ter a ver depois com outras comparações de outros grupos, que eu vou ver se eles se aproximam ou não, e vai ser muito fácil achar diferenças, porque o erro é muito pequeno. Posso ter duas médias, um desvio muito pequeno por causa dessa forma de medição. E, às vezes, tem o contrário, o nosso mundo real, né, Flávio? A gente tem sempre 10, 15 sujeitos, aí o N é pequeno. Aí, na divisão, o erro acaba ficando um pouco grande e ali pode ser que não apareçam diferenças. As médias estão nessa distância, mas tem muita variabilidade por causa dessa decisão de dividir por um N. Então, ele adiciona informação, ele não é só uma variabilidade, ele já tenta também fazer uma inferência, tá? Ele tem esse papel que é um pouco perigoso. E, na real, para quem é mais cancheiro, estou vendo aqui o Gui, que já tem o pessoal aí com muito trabalho, o que a gente faz também? A gente usa o erro padrão da média quando a gente quer botar o erro menor. Porque, imagine, é um desvio padrão dividido por uma raiz quadrada do N. O número fica sempre pequeno. O número vai ficar sempre dividido por alguma coisa. Então, o desvio padrão é pequeno. Às vezes, quando eu uso só desvio padrão, às vezes, de algumas medidas, o erro é muito grande. E até fica ruim de ver no gráfico. Às vezes, a gente usa o erro padrão também para diminuir essa variabilidade. Mas tem que ter cuidado, porque eu estou diminuindo de forma, né, arbitrária, assim, e tal. Tá, então é muito usual essas duas formas de variabilidade, testes comparativos. Aqui a gente entra no campo da inferência, estatística inferencial. Lembrem, tem um verbo aí, inferir, né? O que eu quero? Eu quero tentar verificar se a diferença que eu tenho disso que eu medi, se isso vai se aplicar também para a minha população. Eu vou inferir a partir da amostra aquilo que poderia acontecer para a população. E dali que eu vou tirar comparação. É diferente ou não é significativamente? Tem esse sentido
de eu imaginar isso para outras situações, que eu possa inferir, sair do meu grupo que eu estudei para poder falar, por exemplo, de corredores. No nosso caso, de corredores de corrida nórdica, né? A gente pode fazer esse exercício. Olha, se é significativo, isso significa que eu tenho uma boa chance que para corredores, em geral, a diferença que aparecer ali, vamos dizer que o comprimento de passada aumente usando bastões, que isso vá se transladar para a população geral. E aí eu tenho mais segurança para dizer, sim, é diferente, usar bastões aumenta o comprimento de passo, né? E aí o Léo mostrou os testezinhos que ele só descreveu, né? Mas lembrem disso, tem os paramétricos e não paramétricos. Ele explicou tudo, mas fazendo também um exemplo, talvez um pouquinho mais prático, não sei, intuitivo, que eu sempre, ao longo dos anos, uso para entender isso. Eu tenho que imaginar que os testes estatísticos, que depois vocês vão ver mais para frente, correlacionais, e esses de hoje, que é os comparativos mais simples, são os testes T, para comparar médias, eles são baseados, eles foram construídos em base de amostras que eram paramétricas. Então, eles funcionam bem com essas distribuições. Por isso que nós temos que saber antes, meu grupo é paramétrico ou não. Se ele é paramétrico, eu faço lá um teste de normalidade, que a gente nem falou hoje, mas eu vejo que é mais parecido com a curva de Gauss que o Léo mostrou, curva normal, então eu posso usar os testes T. Se a minha normalidade diz que não, se ele é platicúrtico, tem uns termos lá, mas skewness foi usado hoje, é mais inclinado para cá, para lá, ou ele foge daquele formato, eu tenho que usar um teste não paramétrico, porque aqueles paramétricos vão incorrer num certo erro, não foram feitos para aquelas distribuições. Então, depois a gente vai aprender bem o porquê disso, se a gente avançar mais em estatística mais à frente. Mas hoje tem que saber disso. Eu estou usando o teste paramétrico porque se obedece isso ou não. São testes T, ou aqueles outros que eu nem lembro a ordem, mas é o Manu Whitney e o Will Coxon, que é um do outro, e agora o Lucas vai falar porque é a parte difícil, então vou deixar para ele falar isso, mas eu queria só adicionar essas coisinhas aí e passo o microfone ao vivo. Pode parar de compartilhar se puder, não. Eu vou... Uhum. É. Quem está assistindo, baixo, eu não sei se foi combinado também, né? A gente tinha falado mas não tinha alertado de trazer, né, hoje tudo. Vai mostrar no Jasper, né? Vou mostrar no Jasper. Isso. Eu tenho que fazer uma corridinha agora, né? Vai. Ela é desprovida de tomada. Hã? Quer que eu mande em algum lugar? Ainda não. Espera aí. Uhum. Vendo minhas conversas. Tá, Espera aí, deixa eu abrir. Ele não é pesado, assim. Tá, vou começar a falar, então, qualquer coisa tu me interrompe aí, tá, Léo? O JASP, ele é um software gratuito de estatística, que ele não é pesado. Foi colocado esses tempos o link lá no Locomotion, e depois que eu terminar aqui, eu vou disponibilizar, eu vou lá mandar ele de novo para o pessoal. E ele está sendo constantemente construído, então os desenvolvedores dele estão adicionando novas features, novas funções, que estão dando uma incrementada nele. O que o pessoal mais usa hoje, o que é mais usado no meio acadêmico, é o SPSS, que é um software da IBM de estatística, só que ele é pago. E ele é um valor bem caro. Então, dentro da universidade pública, eu acho que é legal a gente tentar trabalhar com softwares mais fáceis, que façam o mesmo serviço e tenham essa disponibilidade de ser gratuito. Quando vocês baixarem o software do JASP lá no link, ele vai ter essa mesma cara aqui, tanto para Mac quanto para Windows. A interface dele é sempre a mesma.
e ele é bem intuitivo. Ele tem algumas diferenças do SPSS que eu acho que são mais legais para quando a gente está trabalhando. Ao abrir o software aqui, vocês vão clicar nessas 3 barrinhas aqui do lado para subir a base de dados. Ele só lê planilhas que são em formato CSV. O formato CSV seria um formato de dados separados por vírgula. Esses dados separados por vírgula, quando a gente abre uma planilha do SPSS, por exemplo, eu coletei meu banco de dados, aqui vou dar um exemplo, que eu fiz uma coleta que está salva aqui no meu Excel. Eu passei ela do minhas planilhas para o Excel e tem aqui a minha idade, meu gênero está dividido, que nem o Léo falou, entre 1 para feminino, ele já está categorizado, entre 1 para feminino, 2 para masculino, o tipo de patologia, o número de familiares na família, os dias ativos nos últimos 10 dias aqui, quantos dias ele praticou atividade por mais de 1 hora, colesterol, hemoglobina e a massa da pessoa. Essa é só uma planilha de treino, entender como é que funciona, para poder brincar ali no programa, e eu mandei agora no Locomotion ela já em CSV. Eu terminei ela de preparar a planilha no meu Excel. Pronto, agora eu quero trabalhar ela dentro do JASP. Eu vou ter que vir aqui em arquivo, salvar como e salvar como formato CSV. Ele aparece aqui, ó, delimitado por vírgulas. Daí, esse é o único formato que o JASP abre. Depois que eu abri ele, salvei, eu venho nessas 3 barrinhas, vou abrir aqui no meu computador, mas daí vocês vão no local que tá salva a planilha dentro do computador de vocês, um negócio bem simples, e abre. Aqui ela está aberta. Dentro da planilha, é que eu peguei esses dados de uma base de banco de dados muito grande, então ele veio com essa identificação junto. Ela vai aqui, vocês podem abrir, conferir os dados, indo para baixo aqui, ó. Essa que eu botei, ela está com 130 sujeitos. Eu botei para dar um volume maior. E tem algumas variáveis aqui. A idade, que ele já classifica ela como sendo escalar, ordinal ou nominal, em que uma variável... Deixa eu tirar o Léo daqui. Uma variável escalar, que nem o Léo falou, ela vai determinar, eu posso estar colocado dentro de vários valores dentro dessa escala. Uma variável ordinal vai me classificar como sendo, nesse caso aqui, ela é dicotômica, ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. Uma variável ordinal vai colocar em ordem, então que eu tenho número de familiares, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, então essa ordem vai te influenciar dentro dos meus cálculos. Abrir a planilha, vi que estão todos certos os meus dados, está tudo certinho. Quero fazer estatística descritiva, parte inicial. Eu vou vir aqui em descritivas. E uma coisa legal que é diferente do SPSS, que era o software que a gente tinha mais conhecimento antes, e de agora é que eu consigo ver os resultados conforme eu estou fazendo os cálculos. Então, eu quero fazer uma estatística descritiva da idade das pessoas, da massa, da idade, da massa, os dias ativos, quantos dias elas tiveram dias ativos. Acho que é isso, por enquanto. Eu seleciono os dados e clico nessa setinha aqui para ela jogar dentro das variáveis que eu quero trabalhar. Daí, aqui no quadro de resultados, a gente já consegue observar o que ele está dando de resultado. Esse válido são os números de casas que são preenchidas. Então, eu tenho uma amostra de 130 sujeitos, em que, na idade, por exemplo, estão as 130 casas preenchidas. Só que nos dias ativos aqui, ó, tem uma casa que ficou sem preencher. Então, ele vai contar como 129 dados válidos para a conta daquela variável. Casos faltantes, ele mostra quantos faltaram, né? Que seria o missing. Aqui o min, ele vai dar a média. Então, a média de idade desse grupo que a gente está treinando são 33 anos. A média de peso seria 63,3 quilos. E de dias ativos nos últimos 10 dias, 2,3 dias. A cada 10, ele tem 2 dias ativos.
O desvio padrão 25 ali, daí depois o valor mínimo e máximo, valor mínimo e máximo de massa, tudo. Só que daqui a gente consegue já ir adicionando mais coisas. Depois que a gente vê essa estatística descritiva, tem alguns outros itens aqui embaixo que a gente pode fazer e trabalhar também. Clicando aqui nessa setinha, eu vou aumentar a parte estatística. Vocês estão conseguindo ver bem ali ou está muito pequeno? Peraí, deixa eu ver se consigo aumentar. Fala? Não sei se é eu na hora de tocar e colar ali, a verdade, tem ali assim, padrão, lá tem o mínimo que está zero. É porque eles têm... Esses dados são de um banco de plano de saúde, não, do sistema de saúde de uma rede de saúde da Califórnia, que foi o que eu consegui grátis ter um banco grande. Sim, sim. Sim. Porque... sim. Eu vou tentar pegar para as próximas um banco de dados melhor, porque esse como... É só porque aparece zero, porque tinham várias classificações de idade. Daí nessa era de idade por ano, ele não classificava ano e meses. Então tinham muitas crianças que estavam lá com idade menor de 1 ano, que estavam indo no sistema de saúde para alguma consulta, alguma coisa, e era classificado como 0 anos porque não completou 1. Então ele contava de 1, 2, contava números inteiros. Daí vindo para baixo, tudo que eu for clicar que está selecionado vai estar aparecendo aqui do lado. Eu posso selecionar para adicionar a minha moda, a minha mediana, e ele vai adicionar aqui do lado. Preciso das medidas de tendência central. As medidas de distribuição, ele já faz o teste de Shapiro-Wilk, os quartis, que vai ser falado mais para frente, mas seriam as divisões entre a cada 25%, né? Eles falam primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil. Então, dentro da curva normal, seriam a parte central e as partes laterais, quanto está distribuído nessas partes mais laterais e quanto está dentro dessas partes mais centrais. E aqui, por exemplo, eu selecionei a moda e a mediana e ela adicionou aqui do lado já, ó, apareceu a mediana, apareceu a moda. Dentro das medidas de dispersão, eu posso pedir a variância, posso pedir o desvio padrão já está e algumas outras medidas que tem aqui. Então, vocês podem ir depois brincando, adicionando, ver o que aparece, tentar comparar esses dados. Daí aqui a gente começa a ver as distribuições, os gráficos de distribuição. Selecionei Distribution Plot, ele vai me dar um histograma, desculpa, com a distribuição dos dados, mostrando aqui no eixo vertical a contagem da idade e aqui a distribuição dessa idade. Aqui a contagem e o peso, por exemplo, da massa em quilos, né? O quilos e aqui os sujeitos. Os dias ativos aqui também, que foram das variáveis que eu selecionei. Também posso fazer outros tipos de gráfico aqui. Gráfico de pizza, que não é muito indicado, né? Fazer para mostrar as coisas. Mas dá para fazer também, né? Porque ele não é... Tem aqui gráficos de ponto, gráficos de intervalo. E aqui é isso. Daí depois dá para a gente customizar, aí arrumando a tabela e adicionando. Aqui eu posso comparar, por exemplo... Deixa eu pegar aqui. Eu quero fazer um número de... Fazer entre a idade da pessoa e o peso, por exemplo. Fazer essa correlação. Um negócio mais simples. Então, eu vou deixar no meu eixo eixo horizontal, que seria o eixo X, por exemplo, o peso da pessoa.
Ah, não está aqui. Ah, não, desculpa. Ele botou só variáveis categóricas. E aqui as tabelas. Que também dá para ir arrumando. Daí, quando a gente vai fazer as estatísticas, fora as estatísticas descritivas, os testes T aqui, peraí. Tá, daí aqui tá, foram os dados apresentados, a gente consegue observar, analisar o que precisa. Daí eu quero fazer o teste T, aqui do lado da estatística descritiva já tem esse T-teste. Eu clico nele e vou selecionar clássico para amostras independentes. Como a variável dependente, eu vou colocar o gênero. Ah, não, a variável de grupo eu vou colocar o gênero, que eu vou conseguir classificar, eu vou separar em dois grupos, o grupo 1 para mulheres e o grupo 2 para homens. E vou colocar colesterol como minha variável dependente. Então ele vai... Opa, fiz ao contrário. Aqui, Ô, botei a Lucas, massa. Oi. ali naquela parte anterior, ele não aparece testes de normalidade, tem que ver pelos gráficos mesmo, se é paramétrico ou não paramétrico. Não, tem que fazer, peraí. Deixa eu ver aqui na descritiva. É que eu não enxerguei ali. Deixa eu pegar aqui. Na minha cola. Não sei o lugar, mas eu, né? Isso. Eu vou onde ele aparece. Sim. Eu vou até selecionar. Peraí. Botei muita coisa. Ah, eu preciso selecionar de novo. Peraí, já mostro, Dani. Aqui, ó, ele está dando o Shapiro-Wilk, que seria o valor de normalidade. Ele tem que ser, o André, tem que ser abaixo de... Abaixo, não. Para baixo de 0,5. Acima é bom. Isso. Tá vendo aqui, ó, Dai? Sim, agora Shapiro-Wilk eu vi. aparecendo. Então, para a idade está 0,9, para número de familiares 0,9, dias ativos 0,9. Colesterol não deu, porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que eu, na hora de copiar, eu selecionei e copiei todos iguais. Vou até tirar ele daqui. Ah, não, é que eu achei que tinha algum campo ali para você clicar para dar o teste de normalidade, como é lá no SPSS. Mas então já Sim. sai ali. Não, é Uhum. tudo junto aqui, né? Só que daí ele faz isso. Daí aqui Tá, nos beleza. testes T, eu quero fazer os testes de amostras independentes, em que as amostras são diferentes, por exemplo, é o grupo de homens contra o grupo de... Contra não, né? Comparando com o grupo mulheres. As amostras pareadas, então eu tenho o mesmo grupo que eu tenho um resultado pré e pós-intervenção, por exemplo. Seriam amostras pareadas, é a mesma amostra que está sob o efeito de alguma coisa, alguma intervenção. E as amostras one sample. Vou fazer a amostra simples aqui. Vou botar peso. Aqui eu fiz um simples só, em que comparou nas variáveis, como variável de meu grupo, né? A variável de grupo meu gênero, em que um seria mulher e 2 homem, e aqui a variável dependente o meu peso, a minha massa. E aqui ele já dá o resultado
com o valor de T, o valor de desvio e o valor de P, que seria o valor do meu teste, que deu bem em cima do 0,05, que seria o valor de corte para significativo ou não tão significativo. Para baixo do 0,5, ele é significativo e acima ele é menos significativo. Então, quer dizer que não difere as amostras. Os resultados das amostras não diferem. Para baixo quer dizer que eles diferem entre si. Não sei se expliquei bem. Deu para entender? A questão do 5%, é um número mágico. É. A gente só acha que se coloca os valores do teste tem a ver com aquela curva normal, que não é porque estaria na causa, né? Alguém está no final. Você está na parte central, então os grupos estão similares, os testes são similares. Está acima desse 5%, quer dizer, a probabilidade de a gente encontrar esses valores extremos lá, na parte nula, é verdadeira na 5%. Mas quer dizer que a chance de a gente encontrar esses valores ela é muito baixa, se os grupos fossem iguais. Então, provavelmente os grupos são diferentes. Também, eles descartam a parte nula e consideram que os grupos são diferentes. Mas o valor que tem que ver é que é abaixo de 0,5, que é 5%. O valor abaixo, se eu abaixo, quer dizer que os grupos são diferentes, né? Então, quer dizer que as pessoas chegaram lá, ele avaliou a ano passado antes e depois. Compara antes e depois, então abaixo de 7,5. Então, quer dizer que teve diferença do ano passado após o treinamento da caminhada norte. A nossa linha de 4, o nosso valor de 4 é 5%. O pessoal da genética usa 1%, os valores mais Rígidos. rígidos. E para mostrar as de amostras pareadas, essa tabela eu não vou conseguir usar, porque seriam de 2 medidas, né? E eu fiz só uma. Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Ó, por exemplo, eu teria que ter o valor de colesterol total antes e depois de uma intervenção. Que daí aqui eu nomearia, né? Total colesterol antes e total colesterol depois. Então, para amostras pareadas tem que ter isso, né? Eu tenho que ter um valor pré e pós, e para amostras independentes, depende. Eu uso como fator, por exemplo, gênero, alguma coisa assim. Mas o programa é bem simples, bem intuitivo de mexer. E acho que é isso. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Acho que outro exemplo, assim, a gente vai ver esses pesos, índices, significantes, vai aparecer em outros testes também. Outra maneira de entender isso também, somente o Roberto me falou, é pensar o seguinte: quando a gente usa 5%, é também uma forma de pensar o seguinte: se eu fizer mais 100 vezes essa comparação, eu vou ter até 5 vezes que não vai aparecer cheio. Mas em 95, sim. Mais de 95 vezes a cada 100 vezes vai ter diferença. E eu assumo que é significativo. O mesmo vai aparecer depois, quando a gente está em correlação. Foi significativo. Significa que em outras situações, eu vou novamente avaliar essa situação das duas, ele vai ter muita chance de aparecer ela é significativa. Vai ver que é diferencial. Vou imaginar que para outra. E aí, como já falou, se for um remédio, é um sinal de diferença entre vida e morte. Muito morte é demais, é uma decisão ética. O André falou assim, ele falou uma coisa meio engraçada. Aí entra realmente a área da incerteza, uma discussão que é ética sobre a questão. Um pouco até filosófico, assim, um remédio que vale na vida e tal, aí se não significante não importa, deve ter menor que 1%, 0,01%. E aí significa que a cada 100 vezes vai ter um erro, ou às vezes mais, 0,001. E a cada 1000 situações vai ter 1
morte. Isso é muito simples. Alguém diz, mas é uma morte. A estatística vai trabalhar com isso, vai ser geral mesmo, então, isso é muito. Não tem assim, não é 70 homens de pegar. E eu não sei se você entendeu ali, o certo é que dependente do independente, nós não temos que esperar. Não estava ouvindo tudo, mas foi bem explicado, também do na ficha, né? A gente chama de independente ou ser falhado. O senhor esqueceu do pessoal. Eila! Não estavam ouvindo nada. Tá, mas olha só, TST dependente, TST pareado ou independente, né? Esses são os termos. O nome já indica um pouco. Independentes é quando é muito comum usar grupos diferentes mesmo. Eu quero ver estatura, diferença de estatura de jogador de basquete com jogador de vôlei, né? Esse é um clássico grupos independentes, tá? Mas tem situações bom, TST pareado é muito comum quando é pareado pela própria pessoa. Essa é uma situação. Então, um exemplo de modelo de estudo é quando eu pego um grupo de pessoas e vou aplicar elas em duas condições, como é o nosso caso, corrida nórdica com ou sem bastões. Os dois grupos são as mesmas pessoas, só que nas condições diferentes. E essa dali já é um caso em que é pareado por eles mesmos, né? Mas também isso é o mais simples, tá? Quando são sujeitos diferentes, é quase sempre independente. Mas tem alguma exceção. O que eu posso fazer também? É muito comum, nesses estudos nossos de treinamento, pegar grupo controle e grupo experimental. São dois grupos. Ali eu tenho que cuidar, porque ali, geralmente, se eu vou fazer só uma comparação com o TST, eu tenho que cuidar porque eu tenho que parear algumas coisas, geralmente. Quase sempre eu faço um match, que a gente chama, um ajuste de idade e sexo, por exemplo. Ou seja, se eu tiver num grupo 10 homens e 3 mulheres, é bom que no outro também eu faça nessa proporção, né? E aí eu faço já uma etapa de um pareamento, digamos. E também depois eu posso parear por idade. É muito comum quando a gente pega assim estudos com Parkinson, que é mais difícil, né? Então a gente tem o grupo do Parkinson e agora vamos achar um grupo controle. Então a gente vai buscar pessoas com a mesma idade. Ó, tinha aquele de 49 anos, vamos achar alguém de 49 anos, que seja homem, que seja mulher. Aí a gente faz um match, né, esse ajuste de idade e de sexo. E ali a gente pareou. São dois grupos diferentes, mas estão pareados. Ali pode ser um TST pareado também. Tá? Então, é isso. Tem que ter algumas características que eu possa chamar isso de pareamento ou não, né? Então, não é só serem as mesmas pessoas ou não. Também tem aquele algo mais, tá? Que também verificar. Tem outras vezes que não podem ser pareados, porque senão eu perco a característica do grupo mesmo, né? E aí eu vou fazer um teste independente, nesse caso. É isso aí. Feito a aula de hoje? Então tá, gente. Encerramos, vamos encerrar por hoje. Parabéns para o Léo de novo. E vamos lembrar disso, de descarregar o arquivo, e eu acho que dá a tarefa, tá? Para as próximas, já fica registro aqui. Eu acho que toda essa prática tem que estar sempre passo a passo. Hoje foi a primeira para o pessoal ver, né? O André, a gente consegue mandar uma planilha para frente, que tenha pré e pós, isso, tá? A gente conseguir testar tudo que a gente falou, tem dois tipos de TST, e porque ele é muito intuitivo, é muito fácil de mexer experimentando. E tem muita coisa que a gente só aprende mexendo. Então, não tem que fazer uma diversão no final de semana, mas é legal dar uma porque uma relevância muito legal para o nosso trabalho no futuro. Não se baseiam na estatística, tá? O que a gente faz algumas vezes é usar alguma ferramenta também quantitativa. Vou dar um exemplo, tá? Estudos etnográficos lá, tá? Que é uma metodologia baseada em pós-estruturalismo, umas teorias lá do pessoal das humanas. Bom, nesses casos, às vezes até descrevem o grupo. Dizem, olha, eram tantos com tanto de idade, e isso usam a média.
Isso é um método quantitativo, mas o estudo em si, ele é eminentemente qualitativo. E os desfechos principais, os construtos, não usam nada da estatística, tá? Assim, não é comum. Então, que eles fazem alguns cruzamentos, por exemplo, estudos sociodemográficos, né? Eles vão pegar essas análises, mas até ali é quantitativo. E aí depois vão ter outras ferramentas que não vão ser dessas aqui, que vão se utilizar de métodos qualitativos, que vai ser outro exercício. Existem até softwares para isso, para ajudar, por exemplo, para organizar alguns questionários, entrevistas, etc., né? Mas vão ter outro design completamente diferente desses aqui. Isso aqui é para estudos quantitativos, né? Eu estou avaliando parâmetros de quantidade. É bem o nome, né? A quantidade que eu estou vendo e o outro quality é de qualidade. Então, eu avalio outros tipos de parâmetros, ele é mais... Seria ter alguns estudos sociológicos, teria ser também mais qualitativo. E a nossa área da educação física é cheia, né? Também, vários pesquisadores que focam nessa quali, né? Que também tem sua relevância, é muito importante isso do quali também, mas cada um dentro do seu nicho. Aqui no grupo a gente é tudo mais quant, né? É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Vou parar de gravar. Obrigado aí, Lucas. Valeu a força aí. Valeu, mandou muito bem.